Vamos ao que interessa. A nossa missão nesta noite é entregar uma mensagem de fé, esperança e amor para a tua vida. A nossa missão nesta noite é dar um grito de alerta para todas as nações, é dar o nosso grito de alerta para você, para a sua casa, para a sua família, e dizer para você que nem tudo está perdido, que ainda há esperança, e esta esperança, ela está em Jesus. Esta esperança, ela não está nesse coquetel de medicamentos que você insiste em tomar, porque já não consegue mais dormir à noite, porque já não tem mais sossego, por causa desta ansiedade que está correndo a tua alma. Aleluia, a esperança em Cristo Jesus. E eu te convido nesta noite, medite comigo aquilo que Deus ele tem para nós. O que o Senhor ele tem sido maravilhoso. O que Deus ele tem sido tão bom comigo. Alguém que foi na lama, no fundo do poço, depois de ter conhecido Deus, depois de ter experimentado o melhor de Deus na vida. Mas eu achei que podia conhecer alguma coisa diferente lá fora. E mais uma vez quebrei a cara. Mas o Senhor, tão bondoso e misericordioso, me aceitou de volta, me recebeu novamente em sua casa, me deu um banho de graça, de unção, transformou a minha vida novamente, fez com que eu encontrasse novamente um sentido para o meu viver, me mostrou que tem felicidade, me mostrou que dá para viver bem. E nesta noite nós já iniciamos a programação falando acerca de vida com abundância. O que é ter vida com abundância? Aonde a gente encontra esta vida com abundância? E sabe, você por muitos e muitos anos vem procurando, vem buscando, vem catando daqui, catando de lá, sem sucesso, sem êxito, sem encontrar nada. Eu venho nesta noite dizer para você que quem sabe você esteve este tempo todo procurando no lugar errado. Existe uma fonte que produz vida e produz vida com abundância. Que fonte é esta, Célio? Esta fonte se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é a única fonte de vida com abundância. A palavra de Deus diz em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, onde Cristo ele diz para nós: Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isto nos leva a compreender que só encontramos vida de verdade na pessoa bendita de Jesus. Jesus ele nos oferece vida eterna e também abundância espiritual. Vamos ver o que diz a Bíblia, meus irmãos, em primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12, diz o seguinte: e o testemunho é este, escute, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Nós ouvimos acerca de um ditado popular que diz que aonde tem vida há esperança.
E esta vida que entregamos tudo nas mãos de Deus, hoje participamos, gozamos desta vida maravilhosa, é por nós termos Jesus em nossa vida. O segredo está em Jesus. Quem sabe você, assim como eu, um dia se distanciou do Senhor. Um dia virou as costas para Jesus. Um dia abandonou a sua fé. Um dia deixou de acreditar em Deus, de confiar no Senhor. E agora você está aí, vivendo uma vida miserável longe de Deus. Quem sabe você está aí vivendo uma vida de derrota, uma vida de decepção, aonde as pessoas todas viraram as costas para ti, aonde muitas vezes você é traído, é humilhado, é desprezado. Ainda há uma oportunidade. A porta ainda está aberta se você decidir voltar. Aleluia, a Bíblia diz, e foi Jesus quem disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia, Jesus está de braços abertos nesta noite, esperando você voltar. E Ele quer abraçar você. Ele quer mudar o rumo desta história. Ele quer escrever uma nova página na tua vida. Basta tão somente você querer e tomar a decisão certa nesta noite. A presença do Espírito Santo nos capacita a viver esta vida. Aleluia, coisa boa é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Coisa boa é quando abrimos a porta do nosso coração e dizemos: ei, Espírito Santo, entra e faz morada, assuma o controle da minha vida, administra a minha vida, muda as coisas aqui dentro, muda as mobílias, muda as coisas de lugar. Muitas das vezes nós queremos mudança, muitas vezes nós queremos encontrar vida com abundância, muitas vezes nós queremos encontrar paz para o nosso interior, mas nós não damos liberdade para Deus, através do seu Espírito Santo, mudar algumas coisas dentro do nosso coração. Aleluia! A Bíblia diz que quando nós nos voltamos para Cristo, é necessário que nós venhamos renunciar a algumas coisas. Jesus, ele diz na sua palavra: negue a si mesmo e depois siga-me. Mas muitas pessoas hoje querem seguir Jesus, mas não querem negar a sua velha criatura, a sua velha natureza decaída pelo pecado. É chegado o tempo em que Deus ele quer mudar algumas coisas dentro do nosso coração, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Entenda, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. A presença do Espírito Santo nos capacita para viver essa vida extraordinária. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23, a Bíblia diz assim, meus irmãos: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. A verdade é, meus irmãos, é que se estamos verdadeiramente em Cristo Jesus, nós somos nova criatura.
As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, diga para a tua alma para que ela não se abata. Mas levanta a tua cabeça nesta noite e toma uma decisão séria com Deus. Aleluia! Para que você possa ter vida com abundância. Os frutos do Espírito Santo. Como que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Como que eu sei que o Espírito Santo ele habita no meu coração? Sendo que a Bíblia ela afirma que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos habitação de Deus. Deus, ele mora em nós por meio do seu Espírito Santo. Mas como que eu sei disto? É quando os frutos do Espírito Santo, eles começam a ser gerados dentro de nós. Porque a Bíblia diz que pelos frutos a árvore ela é conhecida. Porque a árvore má não pode dar frutos bons, mas a boa árvore ela produz bons frutos e este fruto ele permanece para sempre. Vamos a mais um louvor nesta noite. Eu ainda quero finalizar esta meditação acerca de ter vida com abundância. E nós afirmamos e reafirmamos que é somente em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando você e a nossa programação desta noite. Tá vendo aquela moça, tá chorando sem parar, inconsolavelmente ofegante a soluçar. Do amor de Deus provou, mas o mundo a abraçou. Foi em busca dos prazeres da igreja, se afastou. Tá vendo aquele jovem no seu carro se sentindo, se diz o sedutor, seu coração tá iludido. Não pensa no que faz, não obedece os pais. Sua vida é fachada, sua alma não tem paz. Em busca de aventura, a moça tão inocente se foi, sem saber que o destino traiçoeiro esperava os dois. Certo dia, retornando pra casa por volta das 6, envolveram-se num grave acidente na 153. Mas nos olhos de Tomás, o sonho da esperança foi cedo demais. Tudo que outrora parecia perfeito não existe mais. Pra sempre Amanda vai viver com o remorso desta triste história. Dia e noite é confrontada por sua memória. Tudo ficou claro que quem deixa Cristo no final sempre chora. Em busca de aventura, a moça tão inocente se foi, sem saber que o destino traiçoeiro esperava os dois. Certo dia, retornando pra casa por volta das 6, envolveram-se num grave acidente na 153. Se foi, mas nos olhos de Tomás, o sonho da esperança foi cedo demais. Tudo que outrora
perfeito não existe mais. Pra sempre Amanda vai viver com o remorso desta triste história. Dia e noite é confrontada por sua memória. Tudo ficou claro que quem deixa Cristo no final sempre chora. Se foi, o sol não brilha mais nos olhos de Tomás. O sonho da esperança foi cedo demais. Tudo que outrora parecia perfeito não existe mais. Pra sempre Amanda. Tudo ficou claro que quem deixa Cristo no final sempre chora. Deixa Cristo dirigir teus passos, deixa Ele hoje te envolver. Vá correndo agora pros teus braços, Ele ama você. Ele ama você. Jesus ama você. Nós acabamos de ouvir um louvor muito lindo e ao mesmo tempo triste, com Marcos e Mateus, BR 153, que nos conta a história então aí desses jovens, né, que, como muitos dos nossos jovens hoje, fizeram a escolha, a triste escolha de sair da presença de Deus. Escolheram um caminho mais largo, mais espaçoso, um caminho de facilidade. Sim, igreja, porque nós sabemos, como igreja, que esse caminho ele é apertado, é difícil, não é fácil. Porém, meus irmãos, a Bíblia ela diz que as tribulações deste tempo não se pode comparar com a glória que vai nos ser revelada. A nossa esperança ela está no dia em que Jesus vai nos buscar. E a igreja ela está gritando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque a nossa esperança ela está o quê? Na vida eterna. Nós estamos lutando, batalhando pela salvação da nossa alma. Nós estamos nos preparando para o dia da nossa redenção. Aleluia. É tempo de renovarmos aquele primeiro amor, aquele primeiro propósito, de voltarmos ao início da nossa caminhada, quando nós éramos desejosos por fazer a vontade de Deus. O que está faltando para você? Qual é o teu problema? Qual é a sua maior dificuldade? Eu te convido nesta noite a colocar isso tudo nas mãos daquele que tem poder para resolver. O mesmo Jesus que disse: não turbe o vosso coração, mas creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Porém, este diabo, Satanás, o inimigo da tua alma, o adversário, ele tem incansavelmente colocado obstáculos na tua vida, obstáculos para impedir que você tenha essa vida com abundância que nós estamos anunciando aqui na programação Verdade Absoluta. E um dos obstáculos que o diabo ele tem lançado hoje para que você não tenha vida com abundância é o pecado.
O pecado, ele nos afasta desta plenitude. O pecado, ele nos afasta desta graça, deste privilégio de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, de dobrar os nossos joelhos e orar e ter a certeza de que o céu nos escuta. Ter a certeza de que Deus, no seu trono, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a minha e a tua oração. Porém, conforme Isaías já profetizou no capítulo de número 59, no versículo de número 2, eu quero fazer leitura nessa programação, é tempo de nós apresentarmos a palavra. É tempo de nós mostrarmos a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, o que realmente é esta verdade absoluta. Porque muitos estão usando as redes sociais, a mídia social, para expressar a sua opinião própria. E eu declaro nesta noite que a minha opinião, ela não vale de nada. O que vale é o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus. Fora disto é falácia, é conversa fiada, é invenção. Porque é isto que o homem nos dias de hoje tem feito. Ele tem inventado coisas que não tem nada a ver com o propósito central da Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, a vontade do nosso Deus para este tempo e para a sua igreja. Porém, meus irmãos, este pecado que o profeta Isaías profetizou no capítulo de número 59, no versículo de número 2, que diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O diabo, ele tem colocado obstáculos. E um dos maiores obstáculos é o pecado. O pecado, ele nos afasta do propósito que Deus, ele tem para as nossas vidas. Sabe qual é o pensamento de Deus para você hoje? São pensamentos de bênçãos, pensamentos de vitória, pensamentos de uma vida plena em Jesus. O pensamento de Deus hoje acerca da tua vida é que tu tenhas vida com abundância. É que você saia deste mar de lágrima, de tristeza e desilusão. É que você pare de murmurar, de reclamar e de se queixar de sorte. Porque você olha para a vida do A, do B e do C e você acha que ele tem uma vida melhor que a sua. E você acaba desvalorizando aquilo que Deus ele já tem feito por ti. É tempo de você levantar os teus olhos para o monte e entender que o teu socorro ele só vem de Deus. Só Deus pode, aleluia, entrar com providência na tua vida e mudar o rumo da tua história. Mas para isto você precisa entender de uma vez por todas que não é se lamentando, que não é se diminuindo, que não é se desvalorizando, que você vai ganhar alguma coisa na presença de Deus. As coisas não funcionam desta forma. A ansiedade e a incredulidade também pode nos limitar. O pecado nos afasta dessa plenitude chamada vida com abundância. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, olha o que a Bíblia diz, gente, pelo amor de Deus, a palavra do Senhor, ela fala conosco. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O pecado, ele nos destitui da glória de Deus. O pecado, ele nos afasta da glória de Deus. O pecado, ele nos impede de ter contato com a glória de Deus. Qual é o outro obstáculo, Célio? A ansiedade, a incredulidade. Isso pode nos limitar. A gente pode chegar quase lá, mas por causa da ansiedade e da incredulidade, a gente nunca vai alcançar o objetivo, o propósito de Deus, que é nos encher de vida e vida com abundância. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 ao 34. Vamos ler a Bíblia, está tão gostoso, tão bom de nós meditarmos no que está escrito na palavra. Olha o que diz a palavra. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Escute, é para você. Eu tenho acompanhado as programações e eu tenho visto muita gente pedindo uma palavra. Olha só a palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos, não sejais incrédulos, porque isto impede você de receber vida de Deus. E outro obstáculo, o inimigo ele tenta roubar esta vida. 1 Pedro, capítulo de número 5. Vamos ver o que diz a Bíblia, gente. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Qual é o objetivo do diabo? Se não tragar a tua vida, se não arrancar tudo de bom que Deus ele tem colocado dentro de vós. Como nós lemos no princípio desta mensagem,
Ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar a tua paz, roubar esta vida maravilhosa que Deus ele tem plantado dentro de você. Destruir os teus sonhos, os teus projetos, matar a tua fé, matar a esperança que você tem de conquistar as coisas para a sua vida, conquistar as coisas para a sua família. Teu inimigo ele tenta roubar a todo custo esta vida. E nesta noite nós te convidamos a transpor estas barreiras, a transpor estes obstáculos. Para finalizar, a pergunta é: como viver a vida com abundância? Você sabe como viver esta vida com abundância? Primeiro ponto, para se viver uma vida com abundância, é necessário você tomar uma decisão. É necessário você fazer uma escolha. É necessário você determinar prioridades para a tua vida. Aleluia! E o que é prioridade para a vida de alguém que quer gozar desta vida com abundância em Cristo Jesus? Primeiro ponto, buscar primeiro o reino de Deus. Nós lemos aqui em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, o que a Bíblia diz acerca disto. Diz que é para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro ponto para viver essa vida com abundância é você deixar de olhar somente para as coisas aqui da terra. É você parar de olhar somente para as coisas desta vida. É você parar de confiar somente na força do teu braço, achando que porque você tem um bom emprego, achando porque você tem saúde, achando porque você pode trabalhar, você pode conquistar as coisas a seu modo, ao seu jeito. Você é grande coisa. E eu te digo não. O segredo para ter uma vida com abundância está em nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Porque muitas vezes você quer resolver as coisas do teu jeito, no grito, na força do braço, discutindo, teimando, correndo atrás da máquina. E com isso você muitas vezes só tem se frustrado, tem somente perdido, sofrido derrotas na tua vida. É porque você não entendeu ainda. O segredo não está no reino da terra. O segredo está no reino do céu. O segredo está em confiar em Deus acima de tudo e descansar nele. Porque quando nós descansamos em Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. É Bíblia, meus irmãos. É a palavra de Deus. Segundo ponto para viver vida com abundância é viver em obediência à palavra de Deus. Ai, ai, ai. Aqui o bicho pega. Aqui a coisa pega. Como diz o gaúcho, aqui o buraco é mais embaixo. Segundo ponto para ter vida com abundância também está em você ter disposição